as pessoas perguntavam, onde você vai? Ah, eu vou para os campos. Mas que campos? Os campos lá, né? Como o Jordão tinha comprado as terras, aí eles começaram a falar, não, os campos do Jordão. A cidade começou como cidade de saúde, né? Por causa da tuberculose e tudo mais. E, de repente, foi assim, muito rápido, foi indo para o turismo. Campos do Jordão tem esse clima tropical de altitude, frio, né? A temperatura média é fria, com invernos frios e secos, verões um pouco mais quentes e chuvosos. Mas é uma cidade turística, é uma cidade linda, né? A sua arquitetura lembrar um pouco a Europa, mas Campos do Jordão tem uma beleza natural inigualável, o pôr do sol maravilhoso, as manhãs de inverno e outono que são lindas. A gente está aqui no Paraíso. O nome dessa fazenda é Rancho Santo Antônio. Ela é herança do nosso avô, o Dr. Oscar. Sou eu e a minha irmã, as duas herdeiras. A nossa terra, aqui, a nossa área, era junto com a área do Parque Estadual, hoje que o pessoal chama de Horto Florestal. Foi o meu tataravô que comprou essa parte. O meu avô falava a quarta parte de Campos do Jordão, Antônio Amador de Godoy Moreira, comprou das mãos do brigadeiro Jordão, né? E foi herdeiro, veio vindo e parou na Sinhazinha, que é a esposa dele, que é nossa bisavó, e ela, quando ela precisou vender a área do Parque Estadual para a família dos Koch, ela segurou aqui a melhor parte, os 100 alqueires, que são o Rancho Santo Antônio, que é a área mais bonita de Campos do Jordão, certo? Teve uma disputa muito grande em cerca de 1900, 1800, por isso que construíram a Fazenda da Guarda, entre mineiros e paulistas para ficar com Campos do Jordão. Os mineiros queriam Campos do Jordão para eles e os paulistas também. Então rolou uma batalha aqui, uma guerra. E esses pindenses foram convocados e eles se conheceram. E a Sinhazinha já começou a ficar em idade de se casar, ajeitaram os dois amigos, filho e filha, e se casaram. E o Antônio, o Amador, que era o dono da fazenda, trouxe ela para a Fazenda da Guarda. Então ficavam as mulheres fazendo pão, fazendo coisas na casa, e os homens saíam para caçar e colhida da fazenda. O marido dela morreu. Aí a família já, opa, vamos pegar a área da fazenda dela, né? O marido dela morreu, vamos ficar. Não deixou, lutou, ficou assim. Ela era de pegar a enxada na mão e cuidar de tudo, cuidar da fazenda, da lida, tinha carneiro, porco, galinha, cavalo, vaca, tinha tudo, e ela mexia com carne também. E com isso ela foi sustentando os dois filhos, meu avô e meu tio-avô. Chegou uma época, ela não conseguiu mais, né? Ela se deu por vencida e vendeu a Fazenda da Guarda para os Koch, segurando esses 100 alqueires aqui. E hoje em dia a gente tem parceria com várias pessoas, tem os chalés, tem cabana nas árvores, tem paintball, arvorismo, tirolesa, bicicleta. A gente está transformando aqui num parque, num verdadeiro parque. Hoje em dia chama Zoom Park. A Estrada de Ferro, ela foi importante na nossa história, né? O parque ferroviário, ele é muito importante, corta a cidade cresceu em torno dos trilhos. No início era trenzinho de gasolina, né, de combustível líquido, depois ela foi eletrificada em 1924. E ela se tornou muito importante, porque ela trazia de tudo. Pessoas, mercadorias. Quem nunca andou no trem vermelhinho, né, o vermelho com amarelo, não é jordanense, a gente pode dizer assim. O Museu Casa da Xilogravura foi fundado pelo professor Antônio Fernando Costela em 1987.
Então, está aberto ao público há 39 anos. Xilogravura, para quem não sabe, de forma bem simplificada, é um carimbo de madeira, porque xilo em grego significa madeira. Então, xilogravura é uma gravura feita com uma matriz de madeira. E aqui no museu, o visitante ele não só conhece a xilogravura, que nasceu de forma utilitária para estampar cordéis, revistas, cartas de tarô, mas aqui o visitante ele é introduzido no universo gráfico. Essa casa foi o antigo mosteiro das monjas beneditinas. O prédio é de 1928, ainda conserva a arquitetura original, e o professor comprou esse imóvel para residência, porque como ele era advogado e tinha uma biblioteca grande, essa casa era ideal, porque ela tem o pé direito alto, então seria assim a solução ideal para a biblioteca. Esse é um livro de artista chamado Metrópolis. Só existem 3 dele no mundo. Ele foi produzido por um artista alemão chamado Andreas Kramer, com o apoio do Centro Internacional da Gráfica em Veneza. Só existem 3 dele no mundo. Um em Berlim, um em Veneza e esse que está aqui no Museu Casa da Xilogravura, em Campos do Jordão. Ele tem diversos quadros de xilogravura, e inclusive tem a primeira impressora que imprimiu um jornal antigo que tinha em Campos do Jordão, que era o jornal A Cidade, que foi, durante muitos anos, escrito pelo Joaquim Correia Sintra, que foi um grande vereador, praticamente o homem público mais famoso de Campos do Jordão. E as pessoas que vinham para Campos do Jordão em busca da cura dos problemas respiratórios, né, principalmente a tuberculose, que ficavam hospedados nas pensões e sanatórios de Campos do Jordão, né? Essas pessoas, naquele tempo não existia celular, não existia cinema ainda, não tinha televisão, rádio era muito poucas as pessoas que tinham o rádio. Eu me lembro que na minha casa meu pai alugava numa lojinha que tinha aqui o rádio por uma semana para ficar lá em casa funcionando, né? Porque ninguém tinha dinheiro para comprar rádio, né? As pessoas que estavam nesses sanatórios, nessas pensões, a única coisa que eles tinham por fazer era ler e escrever. E muitos deles escrevendo diversas poesias, falando, né, da preocupação da cura da tuberculose. Muitos estavam na esperança já de ficar curado, e eles escreviam essas poesias e o Joaquim Correia Sintra publicava no jornal na cidade, né? E depois que o Joaquim Correia Sintra morreu, a esposa dele doou, né, todos os jornais que ele emitiu. Eram 10 volumes de jornal, né, jornal mais ou menos desse tamanho, dessa grossura, e doou para a biblioteca municipal aqui os jornais. O João de Sá era o autor do hino de Campos do Jordão, e uma das poesias que ele escreveu não era para ser o hino, era uma poesia que ele escreveu e que na realidade essa poesia foi transformada no hino de Campos do Jordão. Tem uma história muito interessante. O Robert John Reed, que foi esse escocês que fez a demarcação da fazenda de Campos do Jordão, ele acabou sendo compadre do meu avô, Joaquim Ferreira da Rocha. Ele batizou uma tia minha, que era irmã do meu pai, ele batizou a Idalina. Então ele era compadre do meu avô. E naquele tempo, né, ele morreu em 1937, o Reed, né? Muito antes disso aí, década de 1920, 20 e pouco, daqui até Jaguari e Capivari, praticamente só tinha um caminho, né? E as pessoas andavam muito pelos dormentes da Estrada de Ferro, Campos do Jordão, porque a Estrada de Ferro foi inaugurada em 1914. E o Reed virou e falou para o meu avô assim: ô compadre, a comadre, que era minha avó, casada com meu avô Joaquim, o nome dela era Maria. E na chácara que eles moravam aqui na Bernécia, ela criava muito ganso. E chegava na época certa, ela tirava aquelas plumas do traseiro do ganso e ia guardando. E cada filho que casava, ela fazia uma coberta de pena de ganso, que é muito quente, né? Ou fazia os travesseiros, né? O meu travesseiro até hoje é de pena de ganso. E o Reed virou e falou para ele assim: compadre, a comadre cria lá uns gansos, você não quer me vender uns 3 casais de ganso?
que eu quero colocar nessa região aqui, próximo do atual Grande Hotel, né? Porque aqui tem muita aranha e muita cobra. E o ganso é predador de cobra e aranha, ele mata e come, né? Aí meu avô português, né, falou assim: ô compadre, tu faz o seguinte, tu passas lá, pega os 3 casais de ganso que tu queres e traz para cá e solta aí. Aí o Ritz falou: não, mas eu faço questão de pagar. Aí meu avô repetiu de novo, né? Mas, seu compadre, eu te falei, passas lá, pegas os casais de ganso e traz para cá, né? Aí o Ritz virou e falou para ele assim: compadre, então vamos fazer o seguinte, essas terras que estão aqui atrás, pertencem ao Grande Hotel hoje, né? Uma região muito bonita ali, muito valorizada. Ele falou: então faz o seguinte, daquele ponto aqui até lá embaixo, fica essas terras para você como pagamento desses casais de ganso. Aí meu avô repetiu para ele novamente: eu compadre, eu te falei, passas lá, pegas os casais de ganso e traz para cá, né? E o que eu vou fazer com essa porcaria dessas tuas terras? Só se for para engarrafar o ar puro de Campos do Jordão.